Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 12 de novembro, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Jesus visitava todas as comunidades, levando a palavra de Deus, uma palavra de esperança, de alegria e de paz. Ia entre os ricos e os pobres, os santos e os pecadores. Semeava sua palavra a todos os corações, para que aqueles que acolhessem com alegria o seu evangelho transformassem o seu modo de viver, encontrassem a salvação e a paz. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Na época de Jesus, os leprosos, que hoje nós conhecemos como hanseníase, eles eram obrigados a ficar fora das comunidades, viver pelos desertos, porque a lepra era contagiosa. E então aqueles 10 leprosos gritavam de longe e foram depois ao encontro de Jesus. Pararam a certa distância e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Estes homens já ouviam falar de Jesus, ouviam falar do mestre e acreditaram na palavra de Jesus. E gritaram e pediram compaixão. Aos vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. A lei da época dizia que, se por acaso alguém fosse curado, o sacerdote iria autenticar, comprovar a cura e liberar a pessoa para voltar para a família, para a sua casa e para o seu trabalho. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Como a lepra comia o tecido da pele, gerando feridas abertas, era fácil saber se alguém estava curado ou não. E eles viram que a pele estava limpa, perceberam que estavam curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Se fosse você, entre esses 10, o que faria? Agradeceria ou seguiria em frente o seu caminho? Iria para o sacerdote e depois para a sua casa, ou voltaria para agradecer? Infelizmente, por causa da nossa correria do dia a dia, recebemos muitas graças, muitos milagres, mas não vamos à missa para agradecer, não vamos ao Santíssimo, não vamos nos confessar e rezar, mas vamos seguindo a nossa vida com pressa, com correria, com ansiedade. Mas é preciso ter sentimentos de gratidão, e Deus fica feliz com quem agradece. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Este era um estrangeiro, um samaritano. Os samaritanos não combinavam muito bem com os judeus. Por longos anos foram grupos separados, inimigos. Mas esse samaritano tinha um bom coração. Esse samaritano era um homem grato, cheio de fé, cheio de esperança. Que ele nos inspire também nós a sermos gratos pela vida, gratos pela família, pelo ar, pelo alimento, por tudo que Deus nos dá de bom. Quanto mais agradecemos, mais felizes nós seremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.